Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje a gente vai mergulhar num evento que todo mundo acha que conhece, a Black Friday. Só que, por trás dos descontos e daquela correria das compras, existe algo muito maior. É um verdadeiro campo de batalha estratégico que está moldando o futuro do comércio e da logística aqui na América Latina. O centro da nossa conversa hoje é a luta de um gigante regional, o Mercado Livre, contra dois titãs globais, a Amazon e a Shein. E para guiar a nossa análise, a gente está se baseando num artigo da Carbonfy que detalha muito bem essa competição. A nossa missão aqui é entender o xadrez por trás disso, como é que o Mercado Livre, com todo o conhecimento local que tem, está se defendendo da escala da Amazon e dos preços super agressivos da Shein. E, talvez o mais importante, o que essa briga toda significa para a economia brasileira no fim do dia. Para começar, tem uma imagem do artigo que me marcou muito, que é essa da Black Friday ser uma guerra de trincheiras. É uma metáfora perfeita, não acha? É a imagem ideal, porque uma trincheira sugere uma luta por território, né? Uma disputa demorada, de alto custo. Exato! E é exatamente isso que está acontecendo. O que eu acho fascinante aqui é que a batalha não é mais pelo e-commerce em si, pela venda do produto ali na tela. Certo. A verdadeira disputa hoje é pelo controle de toda a cadeia de suprimentos de ponta a ponta. Quem gerencia o armazém, o transporte, a entrega na sua porta e, o que é crucial, os dados gerados nisso tudo. Essa empresa não controla só uma venda, ela controla o futuro do varejo. Entendi. Então a venda é quase uma desculpa para controlar a infraestrutura toda por trás dela. E nesse cenário, o Mercado Livre construiu uma fortaleza ao longo dos anos. O artigo usa um termo que eu acho ótimo, o fosso. Para quem não está tão familiarizado, o que exatamente forma esse fosso protetor que eles criaram? Basicamente, são dois pilares gigantescos que sustentam esse império. O primeiro é o mercado envios. E olha, não é só um serviço de entrega. É uma rede logística absurdamente complexa e eficiente, que foi otimizada durante anos para as particularidades do Brasil, da América Latina. É o sistema circulatório da empresa. O segundo pilar é o mercado pago, que é o braço financeiro. Sim. Ele começou como um jeito simples de pagar e hoje é uma fintech colossal, que oferece crédito, investimento, virou o sistema nervoso financeiro para milhões de pessoas. E é aqui que a história fica tensa. Porque essa fortaleza, esse fosso que parecia, intransponível, de repente ele está cercado. Exato. E não é um ataque simples, né? É uma pinça estratégica vindo de duas direções completamente diferentes. É quase um roteiro de filme. Perfeito. Imagina que você construiu o castelo mais forte do reino. Aí, de um lado, aparece um exército com uma tecnologia de cerco igual à sua, talvez até mais avançada, e começa a construir um castelo igualzinho ao seu, bem do lado. Essa é a Amazon. E que investimento pesado, certo? O artigo fala em bilhões de dólares sendo despejados em infraestrutura logística aqui no Brasil, no México. A gente está falando de centros de distribuição do tamanho de vários campos de futebol, frota de avião, milhares de vans. A Amazon está basicamente dizendo, seu ponto forte é a logística. Então a gente vai competir exatamente aí. Exato. Isso força o Mercado Livre a gastar na mesma proporção. É uma corrida armamentista de galpões e caminhões. É uma guerra de desgaste financeiro, de capex, como o mercado chama. E o que acontece? Enquanto esse exército pesado ataca os muros do castelo, do outro lado surge uma ameaça totalmente diferente. A Shein. A Shein. Não é um exército organizado, é uma tática de guerrilha. E a tática deles é o que o artigo chama de inundar o mercado. São milhares de produtos ultra baratos, importados direto da China, que chegam com preços que parecem, impossíveis. Impossíveis. Eles não estão competindo na entrega no dia seguinte. O ataque deles é em outro ponto, o preço. Exatamente. Eles roubam aquele cliente que só olha o cifrão, que vai caçar o centavo. Isso desafia o poder de precificação do Mercado Livre. E essa é a genialidade brutal da pinça estratégica. A Amazon ataca pela qualidade,
Pela velocidade, pela confiança. Sim, o consumidor que quer conveniência. Isso. E a Shein ataca impiedosamente pelo preço, pegando o consumidor que busca o menor custo, não importa o resto. O Mercado Livre fica preso no meio, nesse fogo cruzado. Pois é. Tentar ser tão rápido quanto a Amazon e tão barato quanto a Shein, ao mesmo tempo, é uma receita para quebrar. Espera aí, mas isso me parece uma aposta extremamente arriscada para o Mercado Livre. Tentar ser premium e barato ao mesmo tempo. Geralmente quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada direito. Qual é a saída para uma cilada dessas? Exato. Esse é o perigo. E é por isso que eles não estão lutando essa guerra com as mesmas armas. A análise aponta que a estratégia deles é usar uma fonte de poder completamente diferente para financiar essa briga. Ah, interessante. E a resposta para essa pergunta de $1 milhão é fascinante, porque a arma secreta do Mercado Livre não está no galpão nem no caminhão, está no aplicativo do celular. Você está falando do Mercado Pago. Eles estão usando a fintech para bancar a guerra do e-commerce. Negócio deles. A empresa está, na prática, sinalizando para todo mundo que está disposta a pegar os lucros gerados pelo setor financeiro, Que é muito rentável. muito rentável, e usar esses lucros para subsidiar a operação de varejo. É a fintech financiando a competitividade do e-commerce, seja nos preços, seja no frete grátis. Uau, isso é uma mudança de jogo. Mas qual é o preço dessa estratégia? Porque, não existe almoço grátis. O preço é diluição na margem de lucro consolidada da empresa, é admitir que para sobreviver e liderar, a operação de varejo talvez não seja tão lucrativa por um tempo. Certo. É também um reconhecimento de que o futuro pertence ao que o artigo chama de gatekeepers digitais. São essas empresas que não vendem só um produto, elas controlam o ecossistema inteiro, a vitrine, o pagamento, a entrega e, claro, todos os dados. E, no final das contas, essa defesa funciona. Qual é o fator que decide se essa aposta enorme vai dar certo ou não? No final do dia, tudo se resume a um ponto crucial. O Mercado Livre precisa ser mais eficiente na logística local do que a Amazon. Ah, o jogo é local, então. É local. A Amazon é uma máquina global, mas o Mercado Livre tem a vantagem de décadas de conhecimento do terreno. Eles entendem as complexidades das estradas brasileiras, a burocracia, a malha urbana de cada cidade. A batalha final vai ser vencida ou perdida nos detalhes da eficiência operacional, no chamado last mile. Na entrega na porta de casa. Exato. É inteligência local contra a força bruta global. Ok, a briga é entre gigantes, mas... E a gente? Como toda essa guerra de bilhões de dólares afeta o Brasil, a economia, nosso dia a dia? Essa é a parte mais importante. E as consequências são enormes. E vão em duas direções principais. A primeira que o artigo aponta parece ser uma dor de cabeça para o governo, a questão dos impostos. Sem dúvida. A estratégia da Shein e de outras plataformas de importação de baixo valor, o famoso cross-border, cria um desequilíbrio fiscal gigantesco. O varejo nacional e o próprio Mercado Livre argumentam que é uma concorrência desleal. Pois é. Porque eles pagam uma carga tributária completa aqui, enquanto esses produtos importados muitas vezes entram com isenção ou uma taxação bem menor. E a pressão sobre o governo é imensa, não é uma questão simples. De um lado, tem o consumidor que quer o produto mais barato. Do outro, a indústria e o varejo local pedindo isonomia. Que as regras sejam as mesmas para todo mundo. Exato. Isso coloca a Receita Federal e os reguladores numa sinuca de bico. Como equilibrar o acesso a produtos baratos com a proteção da economia local e a arrecadação? O programa Remessa Conforme foi uma tentativa de resolver isso, mas a discussão, está longe de acabar. Certo. Esse é o lado do desafio regulatório. Mas o artigo também menciona um lado positivo, um efeito colateral bom dessa guerra toda. Sim. Que é o investimento em infraestrutura. Sim, e isso é inegável. Essa guerra de capex entre a Amazon e Mercado Livre se traduz em bilhões de reais em investimento estrangeiro direto. São novos data centers, centros de distribuição gigantescos, automatizados, surgindo pelo país. Muitas vezes em regiões que antes não recebiam esse tipo de investimento. E isso gera empregos, né? Gera milhares de empregos, diretos e indiretos. E moderniza a infraestrutura logística do Brasil de um jeito que talvez o governo sozinho não conseguiria fazer nessa velocidade.
É um benefício concreto. Mas existe algum risco nesse boom de investimentos? Digo, a gente pode acabar trocando um problema por outro? Esse é o alerta que a análise faz. O investimento é ótimo, mas o Brasil precisa garantir que seu quadro regulatório, e aí entram agências como a ANAC, a NTT e principalmente o CAD, que cuida da concorrência. Certo. Que esse quadro seja forte e transparente. O perigo é que essa guerra, que hoje aumenta a competição, no futuro leve a um duopólio. Onde só duas empresas controlam tudo. Exato, onde só duas empresas controlam toda a logística de e-commerce do país. A competição hoje é boa, mas a consolidação excessiva amanhã pode ser muito prejudicial. E tem mais uma camada aí, que é a proteção de um ativo que se tornou estratégico para o país, que é o mercado pago. Exatamente. O artigo descreve o mercado pago não apenas como uma fintech, mas como uma ferramenta poderosa de inclusão financeira. Para milhões de brasileiros e latino-americanos, foi a primeira porta de acesso a crédito, a uma conta digital, a serviços que os bancos tradicionais nunca ofereceram. Ou ofereciam a custos proibitivos. Proibitivos. Ele opera, em grande parte, fora do controle daquele oligopólio bancário brasileiro. Proteger a inovação e a competição que o mercado pago trouxe para o setor financeiro é tão vital quanto regular a logística. Resumindo tudo, então, essa briga que a gente vê explodir na Black Friday é só a ponta do iceberg. Só a ponta. Por baixo, existe uma guerra complexa pelo domínio da logística, das finanças e dos dados na América Latina. E as ondas de choque dessa batalha afetam a economia brasileira, a geração de empregos e as regras do nosso mercado. Perfeito. O que essa análise nos mostra é a interconexão profunda entre as cadeias de suprimentos globais, a necessidade de infraestrutura local de ponta e o papel decisivo das políticas nacionais. O vencedor dessa disputa não vai ser só um varejista. Vai ser uma força dominante que integra comércio, logística e finanças de um jeito que vai redefinir como milhões de pessoas compram, vendem e usam seu dinheiro por décadas. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. A gente viu aqui o Mercado Livre usando seu braço financeiro super lucrativo para subsidiar a guerra no varejo. À medida que esses ecossistemas digitais ficam cada vez mais integrados, o que acontece quando o serviço que dá mais dinheiro para uma empresa não é aquele pelo qual ela é mais conhecida? Em que outras indústrias, talvez na de energia, saúde ou mídia, a gente pode ver esse tipo de estratégia, uma unidade de negócio financiando a guerra em outra, virar o jogo da concorrência no futuro? E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.